Hoje é sexta-feira, dia do nosso quadro Como Falar para o Seu Filho Ouvir. E quando o assunto é preciso falar para o meu filho que o coleguinha dele é maldoso, é cruel. Será que esses aspectos se manifestam também na criança? E a partir de que idade? Você sabia que a maldade já não é segredo para a ciência? Que foi diagnosticado que este sintoma tem a ver com falhas nos circuitos cerebrais e que também é influenciado por fatores sociais e genéticos. Se você tiver interesse nessa temática, fique aqui um pouquinho mais comigo. A título de curiosidade, é fundamental que você saiba que a partir dos 5 anos de idade, quando os circuitos inibitórios começam a ser desenvolvidos no cérebro, você pode sim diagnosticar uma criança com transtorno de conduta, que podem se desenvolver e levar a uma personalidade antissocial. Você pode explicar para sua criança que essas crianças maldosas, que essas crianças cruéis, elas não têm empatia. Empatia, você pode explicar também que é uma característica que a pessoa tem e que pode e deve ser desenvolvida, que é a capacidade da pessoa se colocar no lugar do outro. Dela saber, por exemplo, que se ela machucar alguém, este alguém vai sofrer. É a capacidade que a criança tem de sentir remorso quando alguma situação desagradável vier a acontecer, principalmente se for praticada por ela. E nesse contexto, você pode ir mostrando para a criança a capacidade que ela tem de estar ou não desenvolvendo essa empatia. A melhor habilidade que você pode ajudar seu filho a desenvolver é a da observação. Ensine seu filho a observar outros comportamentos, não só de crianças, mas de adultos também. Por exemplo, observe se o seu amiguinho, se a sua amiguinha judiam de animais, judiam de outras crianças, principalmente menores de idade. Se essas crianças provocam outros sem que ninguém esteja observando. Observe também se o seu amiguinho rouba, se em alguma situação ele aproveita e rouba alguma coisa de você. Observe também se essas crianças são manipuladoras, mentirosas e se sempre querem levar vantagem em tudo. Esses itens formam um diagnóstico de uma criança cruel, perversa e que pode sim estar desenvolvendo um transtorno de conduta. Outras formas de você falar para o seu filho ouvir e ensiná-lo a se defender de crianças perversas e maldosas é dizer para ele: primeiro, você vai sempre encontrar pessoas na sua vida que são boas e más. E tem pessoas que têm essa maldade numa quantidade maior. Por isso é muito importante que tudo que a pessoa disser é apenas reflexo dela mesma. Olha que importância essa autodefesa. Ensine seu filho a escutar de forma diferente. Tudo que o outro disser, ele está dizendo a partir do próprio olhar. E no seu olhar, a maldade está como foco em primeiro lugar. Outra dica importante para que você utilize com seu filho é a de que, meu filho, não se silencie. Quando uma criança perversa, quando um adulto perverso fizer algum mal para você, é fundamental que você procure a ajuda de um adulto, até porque você ainda é criança e como você não é tão mal quanto, você não tem os mesmos recursos que ele tem para se defender.
Outra dica é: não desenvolva no seu filho também o comportamento perverso e cruel. Muitos pais falam, você tem que revidar, né? Principalmente dizem assim, se você chegar apanhado em casa, você vai apanhar duplamente. Não, se você fizer isso, você não está desenvolvendo a base, o alicerce da empatia. A gente, ao contrário, deve dizer para a criança: não faça com o outro aquilo que você não gostou que ele fizesse com você. Então, na contramão da reação, é fundamental que você preze os valores éticos que provavelmente residem dentro do seu contexto familiar. Outra dica fundamental é ensinar seu filho a se afastar dessas pessoas que lhe causam dano. É muito interessante que a gente tem que refletir nesse momento o conceito de coragem e de covardia. É um ato de coragem, sim, se afastar e não enfrentar. Então, na contramão dessa ideologia, é fundamental você saber que nem toda fuga é doentia, assim como nem todo enfrentamento é saudável. Finalmente, observe a carência do seu filho. Crianças muito frágeis, muito vulneráveis e carentes são normalmente vítimas de crianças cruéis. Assim como adultos nesse contexto também acabam sendo vítimas de psicopatas. Então, a vulnerabilidade de uma criança faz com que ela se sinta absolutamente, num primeiro momento, encantada pela precocidade dessas crianças, que acabam fazendo com que elas se sintam cúmplices de muitas intrigas, nas quais o seu filho pode vir a ser a maior vítima. Se você gostou desse tipo de conteúdo, que com certeza vai fazer a diferença na sua vida e na vida das pessoas com as quais você convive, por isso você deve compartilhá-lo nas suas redes sociais. Me deixe saber, mande suas dúvidas e seus comentários no meu direct. E visite também o meu YouTube. Tem vários e vários vídeos que gravei desde a época em que era contratada pelo jornal Anhanguera, que tem conteúdos hiper atuais e que vão fazer a sua vida ser diferente. Beijos grandes e boas reflexões para nós.